Bom dia, gente. Eu sou o Tércio. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos dando a alegria de estar aqui hoje pela primeira vez. Se puder levantar a mão bem alto, a gente vai dar uma salva de palmas para você, carinhosamente, dizendo bem-vindo. Que vocês se sintam bem entre nós. É uma alegria, sempre um prazer poder receber pessoas novas aqui. Que vocês se sintam realmente bem acolhidos por Jesus e pela Igreja de Jesus, que está aqui representada nessa manhã. Nós vamos estudar juntos hoje o texto de Zacarias, capítulo 4, e vamos falar sobre as montanhas que certamente você e eu temos e que precisamos, na graça de Deus e no poder de Deus, vencê-la. Quero convidar você, então, a acompanhar a leitura do trecho das Escrituras que vamos ler. Vença sua montanha majestosa. É o tema da nossa reflexão nessa manhã. Se você puder virar para a pessoa que está perto de você e dar essa palavra para essa pessoa e dizer: olha, você tem montanhas para enfrentar, por mais majestosa que seja, Deus quer que você vença. E Rodrigo, vença a sua montanha majestosa. Zacarias capítulo 4, versículos de 1 ao 10, é o que nós vamos ler juntos aqui. Depois o anjo que falava comigo tornou-me a despertar-me como se desperta alguém do sono. E me perguntou: o que você está vendo? Respondi. Para que você possa entender a leitura, o que está acontecendo aqui é uma visão espiritual que o profeta Zacarias está recebendo da parte de Deus. É a quinta visão de um conjunto de visões. E perceba que ele não está dormindo, mas ele diz que ele é despertado como quem foi despertado de um sono. Um anjo fala com ele e o desperta e pergunta a ele, versículo 2: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Era a imagem de um menorá, que é um dos utensílios utilizados no templo de Jerusalém, dos quais, quando você vai lá para 1 Reis capítulo 7, você vê que Salomão levou 10 desses utensílios para dentro do templo. Então ele tem uma visão do menorá aqui. É uma haste central e 3 para um lado, 3 para o outro. O conjunto de 7 simboliza a plenitude do Espírito. Deus completo, não falta nada. A plenitude de Deus. Essa é a visão que ele tem. E ele diz então que há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, não sei. Respondeu ele. Nós vamos nos concentrar especialmente daqui do versículo 6 ao 10. Diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Daqui surgiu o nosso tema. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Importante entender quem é que está falando
para a montanha majestosa, repreendendo. Quem é? Deus. Fala comigo, Deus. É Deus que está falando para a montanha majestosa. Então observa disso. Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Numa outra tradução diz, é pela graça, é até mais aceita do que essa. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqui a palavra principal, só para a gente já deixar claro, não é a pedra angular. Aqui a palavra hebraica indica a pedra que foi separada e escolhida para ser a última pedra desta obra que estava sendo feita, que era a restauração do templo em Jerusalém. Mas o texto termina assim. Então ele me disse, essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã que nos reunimos nesse lugar, pessoas vindo de tantos lugares diferentes, realidades, histórias diferentes, mas todos nós estamos unidos num propósito só, Deus, que é adorar o Senhor, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Não apenas esses que aqui estão, mas aqueles que estão conectados conosco pela internet agora, ou em algum momento ouvindo essa palavra. Nossos corações se unem ao Teu, no propósito de reconhecer a Tua majestade, o Teu poder, acima de todas as coisas, e acima das montanhas mais majestosas que temos que subir na nossa vida. Pai, nós rogamos nessa manhã que o poder do Senhor se manifeste do início ao fim desse encontro. Tu já estás falando ao nosso coração. Estamos sendo já ministrados pelo Senhor, Pai. Nós queremos dar a liberdade para que Tu completes a Tua obra nessa manhã, para o louvor, honra e glória do nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero começar falando sobre a montanha que o Paulo Davi, nosso querido pastor Paulo Davi, que esteve conosco semana passada, está subindo, né? Essa semana, só para celebrar com a igreja, foi uma semana onde os sinais, a sensibilidade tem só aumentado mesmo, gente, até os pés, e nós queremos louvar ao Senhor por isso. E o Vitor dando a notícia, porque essa é a montanha do Paulinho, né? Vencer esse grande obstáculo, é a intensificação agora da fisioterapia, porque 2 anos a musculatura toda se esvaiu, né? Se enfraqueceu, então agora tomada de decisão da família da Débora, especialmente a esposa, vamos agora para a fisioterapia, porque se Deus está mandando sinais até a ponta dos pés, até a sola dos pés, você deve andar em breve, em nome de Jesus. Então, louvado seja o Senhor, e eu quero começar dizendo isso. Não há nenhuma montanha, por mais majestosa que seja na sua vida, que você não possa vencê-la. Você crê nisso? Eu não sei como você chegou aqui, mas essa semana Deus me colocou de frente com as minhas montanhas. Pessoalmente falando, nós saímos para um retiro espiritual, tivemos um encontro com a nossa liderança, segunda-feira, liderança geral, colaboradores, e nós falamos sobre as montanhas dessa semana, né? Desse semestre, as montanhas que nós, enquanto igreja, temos diante de nós e que nós precisamos subir, vencer, escalar. E falamos sobre tudo, né? Foram tantos desafios,
Nosso maior desafio não é construir ou terminar de construir lá aquele prédio para essa nova visão dada por Deus para nós, do nosso hangar, né? O nome do lugar lá onde nós vamos preparar jovens e enviar de volta para o mundo, para a sociedade, será hangar alguma coisa. E não é esse o maior desafio da igreja. Esse é um desafio de 2 milhões de reais, dos quais Deus já mandou 750, melhor, de 1,5 milhão, dos quais Deus mandou já a metade. Nós temos que levantar mais 750 mil e terminar a nossa obra aqui da quadra coberta, que compõe 2 milhões. Esse é um tremendo gigante, sim, mas honestamente esse não é o maior que nós temos para subir, para vencer. Essa não é a maior montanha desse semestre. Continuo dizendo que a maior montanha que nós temos para subir é a do Evangelho de Deus se espalhando. Nossa oração é que Deus continue alcançando vidas para a glória de Deus. Quero dizer uma coisa para esta igreja. Uma igreja de sucesso, gente, presta atenção, não é uma igreja que tem dinheiro na conta e nem que tem prédios. Uma igreja de sucesso, uma igreja que tem uma multidão de pessoas rendidas ao pé de Jesus. Você crê nisso? É importante a gente dizer isso porque às vezes a gente confunde igreja com empresa e acha que uma igreja de sucesso, ela é vista pela quantidade de dinheiro que tem no seu caixa ou pela quantidade de prédios que ela tem. Deixa eu dizer, não vai ficar nada disso no último dia. Sabe o que é o sucesso de uma igreja? É a quantidade de pessoas que subirão para o encontro com Jesus. Esse é o sucesso de uma igreja. Por isso eu digo para o time de gestão, igreja que tem dinheiro no caixa é uma igreja sem visão, porque a visão da igreja é alcançar pessoas. Todo mundo entende isso? Quantos dessa igreja concordam com isso? Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Amém? Então nós continuamos orando para que esse semestre que vem seja ainda mais multiplicador do que foi até aqui em quantidade de pessoas que se renderam a Jesus, que foram batizados. Estamos orando pela multiplicação de casas para acolhermos nas nossas células. Estamos orando, sim, pelo lançamento, a organização, marca na sua agenda, 2 de setembro. Fala comigo, 2 de setembro. A organização da nossa igreja lá em Gravataí, a nossa expansão. O desafio nosso é gigantesco, subir essa montanha de lançarmos a nossa igreja em Gravataí, o ano que vem lá em Zona Sul, se Deus quiser, lá em Santa Cruz, Viamão, né, Vale do Sino. São montanhas a escalarmos que precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. Estamos começando um ministério, mais trabalhando para dentro dos bastidores, chamado Extraordinário. É um ministério que nós queremos acolher famílias com filhos com necessidades especiais aqui, e vamos gerar um grande movimento nesta igreja. Nós temos mais de 50 mil pessoas com necessidades especiais nessa cidade, e nós queremos lançar um ministério para acolher essas famílias e filhos. Nós temos grandes desafios, queridos. Deus tem nos dado a visão de apoiar igrejas do nosso estado, pastoreando e cuidando os pastores dessas igrejas. Hoje nossa igreja está apoiando 23 igrejas da nossa cidade, estado, pastoreando os pastores dessas igrejas para que eles possam ser pastores saudáveis e discipuladores. Se Deus quiser, até o final do ano, 40 igrejas serão atingidas pelo cuidado desta igreja. Se Deus quiser, até o final do ano, nós estaremos com 200 líderes dessa igreja, dos nossos microgrupos de discipulados. E à medida que a gente vai falando dos desafios, elas vão se tornando como montanhas diante de nós, maiores do que nós. E eu gosto de dizer algo que eu creio: Deus nunca vai colocar uma montanha do seu tamanho para você escalar. Ela sempre será maior do que você. Fala para a pessoa que está ao teu lado: tua montanha tem que ser mesmo maior do que você. O ano passado nós escalamos juntos
duas montanhas aqui. Na verdade, falando como igreja, como família, cuidando uns dos outros, falando de saúde, né? Do enfrentamento de enfermidades que os médicos haviam praticamente desenganado. E eu lembro quantas vezes nossa igreja orou aqui, intercedeu. E nós queremos louvar a Deus nessa manhã, porque duas dessas montanhas foram escaladas de maneira milagrosa, e nós estamos aqui celebrando isso juntos hoje. Um foi quando os médicos disseram que, né, não tinha talvez o que fazer mais pelo nosso querido Nishio, Cláudio Nishio. Todos nós oramos aqui pelo nosso querido Nishio. Quero pedir para o Nishio ficar em pé, porque a montanha foi escalada e ele está aqui bem, saudável, para a glória de Deus, né? Glória a Deus, Nishio. Glória a Deus. E a segunda montanha que celebramos juntos, ainda estamos celebrando, né? É o Guinter. Levanta aí, Guinter. Porque foi uma cirurgia complexa demais. Está aí, ó. Marisa levanta, a família levanta aí. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Dá uma olhadinha para trás assim, para o pessoal ver bem vocês, né? Uma outra montanha que escalamos juntos aqui, porque vai vindo à mente, né? Que não foi fácil também, difícil. Nossa querida Jaque Becker, levanta aí, Jaque. Vamos celebrar uma montanha que você venceu, subiu, escalou, né? Glória a Deus, glória a Deus. São montanhas. Quantos aqui, enfrentaram montanhas, escalaram e venceram e estão hoje aqui para celebrar o nome de Jesus? Fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé. Vamos louvar o nome de Jesus. Olha para o lado aí, olha aí para o lado, que lindo isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque Deus é bom. Fala para a pessoa do lado, Deus é bom. Você pode falar para ela assim: não tenha medo da sua montanha. Não tenha medo da sua montanha. Não tenha medo da sua montanha. Eu queria que hoje a gente pudesse definir montanha majestosa pelos obstáculos que estão diante de nós, e nós olhamos para eles e achamos que eles são insuperáveis. Você tem isso na sua mente? Talvez, como falamos aqui, algo de enfermidade, talvez outros desafios de ordem profissional, de ordem de projetos. Eu não sei qual é a sua montanha pessoal. Você tem? Você pode escrever qual é a tua aí? Você pode escrever agora aí qual é a tua montanha pessoal majestosa que você tem que vencer? Pode ser no teu celular, só não olha para o WhatsApp que vai entrar, pelo amor de Deus. Coloca no modo avião aí para você não se atrapalhar. Ou talvez na sua Bíblia você anota aí. Eu queria que você pudesse pensar nessa montanha. E eu quero dizer para você hoje, que dependendo da forma que você vai enfrentá-la, você verá milagres. Você verá milagres. O problema não está na montanha. A montanha não é um problema. A forma como nós olhamos para ela pode ser. Quero te levar para o contexto do texto. Tem duas pessoas importantes aqui nesse texto. Um é o profeta, que recebe a visão, e ele precisa entregar essa visão para Zorobabel. Quem é Zorobabel? É importante a gente entender. Zorobabel, ele é o líder, o governador de Judá, que volta então com mais ou menos 50 mil judeus, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. É o primeiro grupo que volta para Jerusalém. Quem vai liderar esse grupo de volta é Zorobabel. Então, entenda que ele é um líder político,
Existe um outro líder espiritual que volta com ele, que é Josué, o sumo sacerdote. Então essas duas figuras, Josué não aparece aqui, Josué vai aparecer em Ageu. Nós vamos ler textos de Ageu hoje aqui. Mas são duas figuras muito importantes dentro do projeto de Deus, preste atenção, não só de voltar para Jerusalém. Porque depois de 70 anos que o povo de Deus está na Babilônia, no cativeiro, eles precisam voltar para Jerusalém e eles precisam reconstruir o templo, que é o lugar, o centro da adoração, onde o povo de Deus tinha a experiência da adoração ao Senhor. Eles voltam para reconstruir, por isso essas duas figuras são muito importantes na história da reconstrução do templo. O sumo sacerdote Josué, guarde isso. Fala comigo, Josué, o sumo sacerdote. E Zorobabel, que é o governador então de Judá. Ele representando a figura política e Josué a figura espiritual. Contudo, Zorobabel, um homem também de Deus, servo do Senhor. E é nesse contexto que o Senhor então vai dar uma visão ao profeta para que seja entregue a Zorobabel no contexto desse retorno, onde ele precisa reconstruir o templo de Jerusalém. E eu queria ler uma parte de um livro falando sobre esse momento na história de Zorobabel, porque ele pode nos ajudar a compreender o recado de Deus que está no versículo 4 em diante. Olha comigo, versículo 6 melhor, versículo 6 em diante. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O recado então é: Zacarias, se levanta e vai até Zorobabel e dê esse recado para ele. Deus está dizendo a Zorobabel que ele está tentando liderar a reconstrução do templo por meio apenas das suas habilidades de liderança, dos seus recursos, do seu intelecto. Embora tudo isso sejam dons concedidos por Deus, tua inteligência, a minhas habilidades e as suas, nossa força e a sua força, a minha força, embora tudo isso sejam dádivas de Deus, dons de Deus, sem Deus, eles não significam nada. Zorobabel então está sendo alertado por Deus que a obra só pode ser realizada pelo Espírito do Senhor dos exércitos. A exortação divina, Zorobabel, nos ensina uma importante verdade. Todos nós devemos deixar nossa força para trás, confiando que Deus suprirá a força necessária para a tarefa. Isso é, eu gosto do que o comentarista fala, excessivamente difícil. Sabe por quê? Porque nós nos deparamos e somos confrontados com o fato de que Deus vai querer nos movimentar para subir e escalar essa montanha por um caminho que eu não faria. De uma forma talvez diferente do que você faria, do que eu faria. E aqui jaz o grande conflito do ser humano diante das montanhas majestosas da vida. Sabe qual é? Nós pensamos que temos a estratégia toda para subir. E Deus fala: não quero que você suba pelo lado direito, eu quero que você suba pelo lado esquerdo. Só que o lado esquerdo tem um vento que bate de lá, Rodrigo, que não tem pelo lado direito. Aí você diz: Deus, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Como é que você resolve isso? Se você está aqui hoje de manhã dizendo: essa montanha eu tentei subir, eu vou subir desse lado, Deus vai dizer talvez para você: não. Me pergunta como é que eu quero que você suba essa montanha que eu vou te ajudar a subir. E sabe que isso é complicado para os adultos, porque nós achamos que sabemos tudo.
E quando nós nos convertemos a Jesus, já mais adultos ainda, parece que é mais difícil ainda, porque a gente tem que sair da nossa confiança para fazer agora do jeito de um Deus que eu estou começando a conhecer, ainda não conheço bem. Mas eu quero dizer para você que a experiência rica do Evangelho de Cristo é essa. É Deus nos tirar do controle e nos convidar agora a sermos dirigidos por Ele. E você vai conseguir fazer isso se você começar a compreender que Deus é amor, como o André falou aqui hoje, mas que a vontade de Deus, fala comigo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É nesse cenário que nós então vamos abrindo mão das nossas ineficientes, lentas ou mesmo bem emboladas estratégias para entregar-nos a Deus e dizer: Senhor, tudo bem, nós vamos seguir você. Mas a realidade é que nós nos consideramos estrategistas e implementadores muito mais capazes que Deus. Mas ouça bem, qualquer coisa construída sobre plano de homens falhará sempre e totalmente. Somente aquilo que é construído sobre a sabedoria e a ordem de Deus, do Deus eterno, prosperará. Então vamos, quais são as lições de hoje para nós? A primeira delas: quais os fatores que nós precisamos considerar como essenciais para que nós possamos vencer essa montanha majestosa? Em primeiro lugar, você vai vencê-la no poder do Espírito do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós temos que sair daqui hoje, entendendo. Não por força, é isso que diz o texto? Fala comigo, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A palavra força do hebraico aqui é raio, simplesmente força do trabalho. A palavra violência, que é traduzido não por força nem por violência, a palavra hebraica é koá, que significa não violência, significa habilidade. Então, o texto adequado aqui é nem por sua força e nem pelas suas habilidades, mas pelo Espírito do Senhor. E a palavra Espírito aqui então é ruá, que é vento, que é o poder do Espírito de Deus. Ele vai falar isso para Zorobabel, para o governador. Eu gosto de pensar que Deus gosta de conversar com as autoridades sempre nesse conflito. Deus gosta de chamar os homens, líderes, mulheres, líderes, para uma conversa sempre nesse aspecto do confronto da nossa força e das nossas habilidades. Por que isso? Porque é muito fácil nós guiarmos a nossa vida por aquilo que nós já conhecemos e nós sabemos. Nós não gostamos, muitos de nós, de seguir os caminhos desconhecidos. Mas Deus ama nos colocar em situações que nós não temos controle. E Ele ama nos convidar a confiar no poder do Espírito Santo. A verdade que está por trás aqui é que Deus é de fato maior e mais poderoso do que qualquer montanha majestosa que nós temos que enfrentar. Seu desafio hoje, ele é o que é de ordem, a sua montanha é de ordem emocional, é de ordem financeira, é de ordem ministerial. Deus te colocou diante de algo ministerial que você não se percebe capaz por realizar. Se a sua montanha hoje é relacional, se a sua montanha hoje é uma questão de saúde, se a sua montanha hoje é um projeto que você está diante dele, não é? Se a sua montanha hoje é uma crise no seu casamento, se a sua montanha hoje ela é na sua empresa, deixa eu dizer, Deus está falando com você hoje de manhã, não é pela sua força, não é pela sua habilidade. Eu quero que você experimente algo no poder do meu Espírito. Avançar em fé
é confiar aparentemente loucamente, gente. Eu gosto de pensar mesmo que Deus nos deixa em crise, porque o que Ele fala para nós é quase sempre absurdo. Você imagina, gente? Você imagina, fala sério. Imagina Deus querendo levar o povo para a terra prometida. E tinha um caminho de 15 dias para eles chegarem. Deus decide fazer um outro caminho que vai levar 40 anos. Você imagina que Deus pode derrubar as muralhas de Jericó, mandando os caras colocarem dinamites ao redor daquelas muralhas, e Deus fala para eles que eles vão derrubar, dando uma volta no primeiro dia, 2 voltas, 3, uma volta cada dia, e no 7º dia dá 7 voltas. E aí Deus, e as dinamites depois? Não, a dinamite é o grito de vocês. Você não acha meio loucura essas coisas de Deus? Não seja honesto. Cada montanha que Deus coloca diante do povo, Ele dá uma estratégia que não tem nada a ver com aquilo que é lógico. Você não está entendendo por que Deus faz assim conosco também? Porque Ele está nos convidando a uma experiência de conhecer algo além das nossas forças e estratégias e habilidades. Ele está nos convidando a conhecer o poder dEle. E não importa qual seja a área. Eu quero desafiar você a orar hoje com fé e dizer: Senhor, qual é a tua estratégia diante da montanha que eu estou? Você tem coragem de fazer essa oração hoje com fé e obedecer depois que Deus falar? Porque Ele vai soprar algo para você maluco. Maluco. Eu me lembro, depois de 4 cirurgias no meu joelho, a igreja quase toda aqui conhece essa história, eu rompi o ligamento cruzado anterior, colateral, medial, menisco interno e externo. Ou seja, quase tudo no meu joelho, né? Eu me lembro então que fui fazer a minha cirurgia. Uma cirurgia aparentemente simples, com o melhor profissional de Curitiba, que era quem operava os jogadores do Atlético Paranaense. Ele estava ganhando um prêmio de melhor médico de joelho no Brasil naquele ano e não ganhou por minha causa. Porque ele fez a minha cirurgia e uma semana depois meu joelho ficou preto já em casa, literalmente roxo, preto. Eu volto e quando eu volto para fazer então um exame, ele diz: ó, temos que abrir o teu joelho de novo. E abriram o joelho. Nessa segunda vez, eu fui mais empático do que a primeira, porque quando a gente entrou para a cirurgia, na primeira vez eu falei: doutor, você se pode orar por você, por nós, pelos profissionais aqui? E ele disse: faz a tua oração aí, eu não preciso. Então, na segunda vez eu falei para ele: doutor, quem sabe a gente agora ora juntos? E ele disse assim para mim, né? Ele fez assim. Então eu fiz a minha oração, orei por ele, fomos para a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia não se resolveu o problema, tive que ir para uma terceira cirurgia 10 dias depois. Em 28 dias, do dia 1º de dezembro ao dia 28 de dezembro, eu estava indo para 4 cirurgias de joelho. Na terceira cirurgia de joelho, então, a coisa tomou uma proporção tão grande que ele trouxe um médico de São Paulo, que era um senhor já de quase 80 anos, que era o professor dele, para me examinar, e ele disse: olha, tira o implante para não tirar a perna. Tira o implante, senão nós vamos perder a perna. E nisso eu com febre os 28 dias. Febre. Nisso eu já tinha dado com a Martinha uma Bíblia para ele, eu havia escrito uma carta depois da terceira cirurgia grande para ele, dizendo: doutor, eu o escolhi pela sua competência, pela sua excelência, eu tenho uma grande admiração por você. Eu quero que você saiba disso, mas eu preciso lhe dizer uma coisa: existe alguém acima de você, e se você clamar por ele, ele vai te ajudar a me tirar dessa situação. Mandei a carta para ele, ele nunca falou sobre aquela carta. Dei a Bíblia, ele nunca respondeu sobre a Bíblia. Mas quando chegou, depois daquela palavra, e ele então me chama e diz: olha, eu vou ter que abrir e tirar o implante, senão você pode perder a perna. Eu estava com isso aqui infeccionado, risco de uma infecção generalizada.
Realmente assim, aquilo começou a nos apavorar. Primeiro aniversário de casamento nosso, né, Martinha? 1 ano de casado, 6 de dezembro, eu estava naquela situação. Martinha guerreira dormindo comigo no hospital todos os dias. E é quando então eu entro para a 4ª cirurgia e eu falo para o doutor assim: doutor, eu não quero tomar anestesia, eu quero acompanhar todo o procedimento. E ele disse para mim assim: olha, não vai ser bom para você. Eu falei: não, doutor, eu quero ficar acordado. Quer dizer, anestesia para dormir, né? Eu não queria pagar anestesia, eu queria, né, gente? Por favor. Para não dormir, né? Eu queria ficar acordado. Então, quando eu começo, ele me responde: então tudo bem, eu vou fazer isso. Eu falei assim: se importa, doutor, de nós orarmos juntos? Ele então estendeu a mão para mim. Eu peguei na mão dele. Eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração com fé. Deus, eu sei que Tu tens todo o poder para usar este homem para minha cura. Mas existem coisas que Ele não pode fazer e Tu podes, Deus. E eu peço que o Senhor se manifeste aqui nesse lugar, nesse momento agora, guiando as mãos deste homem, liderando este homem. E orei por ele, abençoei. E quando termina, ele fala para mim, ele tá assim, ele estava sentado, e ele olha para mim assim e fala assim, estranho. E ele com um semblante de fato estranho, ele diz para mim: enquanto você orava, me veio uma ideia na cabeça. Não, ele falou, me veio uma ideia na cabeça. Eu falei: doutor, que horas que veio essa ideia na cabeça? Enquanto você estava aí falando com Deus aí. Então, qual é a ideia? Ele falou assim: eu vou furar um buraco, abrir o outro e vou meter um caninho com água e sabão e vou lavar o teu joelho. Eu falei: você já fez isso alguma vez nas tuas cirurgias? Eu falei: não. Quando ele falou isso, eu quero que você entenda como é que chegou para mim. Eu falei: então o senhor pode fazer, porque essa ideia não é sua, veio de Deus. O senhor pode fazer. E ele então abre o buraquinho de um lado do outro, começa a colocar água e sabão. E nós começamos a conversar durante toda aquela cirurgia sobre Deus. E no final, até que foi ficando límpida a água, ele fecha o meu joelho e a febre passa imediatamente depois de 28 dias. Ele não toca no implante. Vou para o primeiro exame depois de uma semana e ele diz para mim assim: você só não vai mais usar o seu joelho, porque não dá para recuperar o teu joelho mais. Só para você entender, um profissional é assim assado de futebol, que ele operava atletas, né? Então você vai ficar com uma diferença de 40% a 60% esse joelho teu ruim para o bom. Um profissional fica na média de 5 a 7% de diferença ainda, mesmo sendo um profissional. Então, e aí eu comecei a fazer as fisioterapias, fiz e fui levar o primeiro exame para ele pós-cirurgia, pós-fisioterapias, e o meu joelho tinha uma diferença de 14% só para outro joelho. Ele então dá um parecer de que eu estou apto à prática de qualquer atividade esportiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe uma montanha majestosa quando nós decidimos viver a vida no poder do Espírito Santo. Se for para a glória dEle, basta apenas Ele querer fazer. A questão é essa, se Ele quer fazer ou não. Se Ele, como já falamos aqui semana passada, entende que isso vai trazer glória para Ele, Ele decide e faz. Então hoje saia daqui entendendo que essa montanha que você tem que escalar, você pode escalar de duas maneiras: por força e habilidades humanas apenas, ou você pega essas forças e habilidades humanas e entrega para Deus e fala: sopra o teu Espírito, Senhor, e transcenda a isso, para que eu veja a glória do teu poder na minha vida. Como é que você quer enfrentar as suas montanhas? Segundo lugar, confie no Senhor mais do que se preocupe com a sua montanha.
Quando a gente está diante de uma montanha para subir, é possível que a gente fique 24 horas pensando nela, e é possível que essa noite você nem dormiu pensando na sua montanha. E Deus hoje quer dizer para você que quando nós confiamos nele, nós pensamos menos na montanha, gente. Nosso foco não se torna a montanha, nossos focos se tornam o poder dele. A gente entra na montanha dizendo: Senhor, eu quero experimentar o teu poder. Tu não está focado no tamanho da montanha, você está focado no tamanho do poder de Deus e naquilo que ele quer dar a você e tornar conhecido a você. Eu gosto quando então ele que tem esse desafio recebe essa palavra de Deus, né? Deus se volta e diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se torna apenas uma planície. Deixa eu dizer uma coisa. O convite aqui de Deus não é negar que você tem uma montanha para subir. O convite aqui de Deus é você entender que, embora a montanha seja real, Deus vai torná-la uma planície para você. Eu acho que você precisa entender o que Deus está falando aqui para Zorobabel. Está dizendo o seguinte: é uma montanha sim, mas se você confiar em mim, governador, você não vai sentir que você está escalando uma montanha. Você vai ter a sensação de que você está andando numa planície. Deus transforma montanhas em planícies quando confiamos nele. Fala para a pessoa do teu lado aí: se você confiar no Senhor, tua montanha vai se tornar uma planície. Eu me lembro quando nós fomos escalar a montanha do Legendários, né? Eu me lembro bem, eu não sei se o meu capitão estava aí, o Bressan. O Bressan está aí hoje de manhã? Não, né? Mas o Bressan fez parte do grupo, que nós éramos do mesmo grupo, e o Bressan era o nosso capitão. E eu me lembro que nas primeiras horas, né, eu não posso falar muito, gostaria muito que os homens aqui pudessem ter essa experiência, mas me lembro que nas primeiras horas que a gente começou a escalar, era à noite, chegou um momento onde eu comecei a me irritar profundamente, ele começou a se irritar, e nós tivemos uma parada que se tinha dentro do programa mesmo. E ele vem para mim e ele fala para mim algumas coisas das emoções e dos sentimentos dele naquele momento. E eu lembro que então eu partilho com ele das minhas emoções também. E naquele momento Deus nos dá uma direção. Eu não tenho dúvida que aquela foi uma direção divina. Eu falei para ele assim: olha, sabe como é que eu acho que a gente tem que escalar essa montanha? A gente não pode olhar para o topo dela. A gente não pode ficar tentando. Eu acho que nós precisamos olhar só para o passo de quem está na nossa frente, como se fosse o passo de Jesus. Lembro que foi exatamente isso que me veio. Só segue esse passo como se fosse de Jesus, um passo de cada vez. Nós escalamos a montanha, e eu me lembro muito bem quando nós chegamos no topo dela, a minha experiência espiritual qual foi? Foi a experiência de quem Deus havia me dado as mãos e eu havia sido capaz de escalar aquilo como que fosse uma planície. Não foi que não houve cansaço, houve, mas houve um poder que transcendeu a minha capacidade. As experiências da vida, gente, elas podem ser uma mudança espiritual por causa da manifestação da presença de Deus, transformando os cenários que nós estamos em outro cenário. Deus tem o poder para fazer isso. É isso que esse texto quer me revelar. De que se nós dermos as mãos para Ele, se você tiver que passar por uma grande tempestade, Ele vai fazer com que essa tempestade se transforme num outro ambiente para você atravessar por ele. Deus tem o poder de gerar isso.
Mas o convite do Senhor hoje de manhã, sabe qual é? É que você pare de se preocupar com a montanha. Não foca na tua montanha. Fala para a pessoa do lado, tira os teus olhos da montanha e confia mais no Senhor. Porque o Senhor promete para Zorobabel, né? Que Ele vai transformar a montanha em planície. Terceiro lugar. Confiar no Senhor significa o quê? Presta atenção. Confiar no Senhor é receber dele a sua bênção e a sua graça para enfrentar a montanha do início ao fim. Olha a parte B do versículo 7 e 8, diz assim: quem você pensa que é uma montanha majestosa? Aí diz assim o Senhor: diante de Zorobabel você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal, os gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Ele colocará a pedra principal, os gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Outra tradução diz, isso é graça, isso é graça. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Versículo 8, preste atenção. As mãos do Senhor colocaram, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. É importante entender que não foi Zorobabel quem colocou as fundações desse templo, as fundações já estavam lá. Aqui, na verdade, o que está falando é o seguinte: é Zorobabel quem está retomando a reconstrução do templo, ele está retomando, e é ele quem vai colocar a última pedra, essa pedra chamada principal, essa pedra que foi escolhida e separada para ser a última obra, a última parte dessa reconstrução do templo. Mas aqui qual é o segredo? O segredo é o seguinte: que quando nós confiamos no Senhor, nós recebemos dele a sua bênção do início ao fim da montanha. Você crê nisso? Qual é o teu projeto? O que é que Deus está dizendo para você que é a sua montanha? O que é que Ele está falando que você vai escalar, que Ele colocou diante de você? Foi Ele quem colocou diante de você. Se você confiar nele, você vai ter a experiência da bênção dele, do início, desde o primeiro passo até o último passo, o Senhor estará com você. Agora, vamos abrir um parênteses enorme aqui. Sabe o que a gente geralmente confunde com essa palavra? A gente confunde o seguinte, que nós não vamos passar por tribulações no meio desse percurso. A confusão da nossa mente é assim, como assim? Se Deus falou para eu subir essa montanha, como é que Ele está permitindo que no meio dela tenha confusão? Então a gente entra em crise de fé, por quê? Porque a gente confunde que a experiência da ordem de Deus, de entrarmos num projeto, numa situação, significa que não haverá dificuldade. Mas isso nunca foi verdade. Eu gosto de pensar exatamente que a história bíblica nos mostra o contrário. Você entra por ali e aí vai ter, gente, água amarga que precisa se transformar em doce. Vai ter inimigo para ser enfrentado. Vai ter guerras e batalhas imprevistas. Vai ter oposição. Vai ter vento forte, sim. Essas coisas fazem parte, olha só a história, a própria história vai mostrar isso. Eu queria que você olhasse comigo Esdras, capítulo 3, né? Vamos lá para Esdras, capítulo 3, é exatamente o momento da reconstrução, né? E é bem interessante esse texto, você começar a ler, eles começam a reconstruir pelo altar, pela reconstrução do altar, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu gosto disso para pensar que tudo começa por Deus novamente, tudo começa por Ele, pelo centro, Ele é o Senhor.
Mas aí, se você vai para o versículo 8 comigo, 3:8, diz assim: no segundo mês, do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, o restante de seus irmãos, sacerdotes, levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho. Então aqui a retomada do trabalho acontece, mas vai para o capítulo 4, versículo 1 em diante, 1 a 5, olha só. Capítulo 4, versículo 1 a 5. Eles tinham retomado, lançado de volta ali os alicerces do templo, feito ali o lançamento de volta. Diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Azar-Edom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Agora olha só, então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que então eles disparam essa notícia e vão manipular o rei Artaxerxes para que ele possa soltar um decreto para paralisar a obra. E se você ler o 24, diz assim: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, mais ou menos o que se prevê aqui é de 14 a 16 anos de paralisação, quando eles começam a reconstruir. Então ouça bem aqui. Veja como isso é importante a gente entender ao conhecer Deus. Espera aí, Deus havia profetizado retornarem, reconstruíram o templo. Essa montanha era uma montanha que Deus havia mandado escalar, só que ao obedecer, o que acontece, gente? Tem o quê? Oposição, obstáculos, lutas, inimigos, resistência. A obra é parada. É exatamente nesse ponto, presta atenção, meu amado, que nós estamos enfrentando uma batalha, seja em casa, seja no casamento, seja em relação à saúde, seja em relação a um projeto, que parece que as coisas estão andando no sentido contrário àquilo que Deus falou. E é nesse momento que nós precisamos voltar o nosso coração para o início, quando Deus deu uma palavra, quando Deus deu uma profecia, quando Deus deu uma direção. Eu não sei quantas vezes ao longo desses 22 anos na Monte Serra, não houve momentos onde o que estava acontecendo era contrário ao que Deus tinha dito que Ele faria. E o meu coração foi tentado a desistir, foi tentado a desanimar. Mas, queridos, confiar no Senhor é receber dele a sua bênção do início ao fim do projeto. Ainda que no meio do percurso tenham guerras e batalhas a enfrentar. Fique imaginando, Guinter, quando a cirurgia saiu e eram 12 horas previstas de cirurgia, E foram quantas? Eram 6 horas previstas e deu quantas horas? 16. Mas naquela hora que voltou lá e que a gente chegou no hospital e você soube que houve um processo interno ali que acabou afetando e alongando, aquele foi um momento de desânimo. Aquele foi um momento de pensar assim: será que vai dar certo? Mas quando a gente confia no Senhor, gente, a gente não pode se perder no meio da tempestade, não. Amém, gente? A gente não pode se perder quando as coisas saem do nosso controle. Não pode. Porque o texto diz assim:
Ele colocou a pedra principal, os fundamentos, e serão as suas mãos que vão terminar. Deus não nos abandona no meio da montanha. Fala para a pessoa do lado: Deus nos abandona no meio da montanha não, querido. E aí, você que está aí na crise do casamento aí, você acha que Deus te abandonou? Você que está aí no meio dessa situação, que você orou, perguntou a Deus, Deus disse vai. Você acha que Deus vai te abandonar agora? Não. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele testa a nossa fé, amados. Ele nos testa, Ele checa se o nosso coração vai se perder no meio da batalha, no meio da montanha. E Ele permite isso, porque o desejo dele, querido, é que a gente possa encontrá-lo de volta. Deixa eu dizer uma coisa que a gente pode fazer nesses momentos na vida uns dos outros, sabe o que é? Encorajar, animar, certo, gente? Ah, como é bom quando alguém chega no meio dessa montanha e diz assim: ei, não desiste não, cara, vamos lá, nós temos que seguir em frente. No livro de Ageu, capítulo 2, olha só que lindo, lá em Ageu 2, diz assim, versículos 1 a 5: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, que era contemporâneo, junto com Zacarias. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, viu? Aqui aparece Josué junto com ele, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? E aí ele vira para Zorobabel e fala assim: coragem, Zorobabel, coragem, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenha medo. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, diz assim: o Espírito do Senhor está com você, não tenha medo. O Espírito do Senhor está com você, não tenha medo. Quando você continua lendo a história lá em Esdras, você vai ver que aí ele reconstrói, ele retoma a reconstrução. E logo lá no capítulo 5 e no capítulo 6 vai aparecer Tatenai, vai aparecer ele que é um governador, que era o governador do território ao oeste do Eufrates, e esse cara se levanta com todas as forças para parar a obra, agora não mais com o rei Sírio, agora com Dario, e ele começa a mobilizar todas as coisas. Gente, deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender esse texto. Olha comigo, Esdras capítulo 6, vai lá comigo, Esdras capítulo 6. Quando Tatenai está tentando parar a obra, versículo 6, Esdras 6, versículo 6. Deixa eu falar para você, você precisa entender o que está acontecendo. A montanha que esse homem de Deus, esse líder de Deus, Zorobabel, tinha que enfrentar era gigante. Ele ia precisar de material. E deixa eu falar para vocês, você precisa entender o que está acontecendo aqui no contexto, para entender a profundidade do milagre de Deus falando assim: confia no meu Espírito, não vai na tua força, Zorobabel, não vai na tua habilidade, é pelo Espírito. Você precisa entender o que está acontecendo. 50.000 judeus estão voltando para Jerusalém da Babilônia, mais pobre do que nunca estiveram na vida. Só que eles têm que reconstruir um templo. Esse homem tem que liderar uma reconstrução na pobreza, na escassez. Esse homem não tem de onde tirar. Esse homem tem que enfrentar inimigos que se levantariam, que haviam dominado a terra e que não queriam mais o templo do povo de Israel em Jerusalém como centro de adoração. A montanha era de fato majestosa, querido.
Mas Deus, Ele sempre tem um caminho extraordinário quando você decide de fato andar pelo Espírito de Deus. Confiar nele sempre. Então agora eu quero que você olhe o que Deus faz com Tatenai, esse governador, que se levanta querendo impedir a obra, de novo parar essa obra, dizendo: o que vocês estão fazendo? Quem mandou vocês? E ele então vai tentar manipular Dario, o rei, para que pare a obra de novo. E eu quero que você veja o que Dario faz com ele. Versículo 6 em diante, e com o povo de Deus. Agora então, versículo 6, Esdras 6:6. Agora então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais desta província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. O rei Dario entra e fala assim: ninguém chega perto do povo aí que está construindo o templo. Vocês vão ficar longe, afastados. Mas não foi só aí não. Olha o milagre. Presta atenção no milagre. Não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. O que Tatenai estava querendo convencer Dario é o seguinte: que se o povo de Israel se instalasse de novo, eles não iam pagar tributo para o rei. Ele começa a tentar manipular, dizendo que esse povo é mau. Olha as histórias, lê as histórias que você vai ver que esse povo é mau. Tentando manipular para a obra parar. O rei não apenas protege o povo de Israel, autoriza-os a continuar a obra, protege, mas diz o seguinte: na verdade, sabe o que eu vou fazer mesmo? Eu vou pegar os tributos que vocês aí do oeste do Eufrates estão pagando e vou dirigir para a obra lá ainda. Deus começa a usar o inimigo para prover a sua obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar Zorobabel quando teve a ordem de Deus: volta para reconstruir? Você consegue imaginar Josué, que era o sumo sacerdote, quando recebeu a ordem de voltar para reconstruir? Que esse plano todo já estava pronto e Deus ficou em silêncio e não falou nada? Por que você acha que Deus faz assim? Deus não podia ter avisado antes? Sim ou não, gente? O jeito que eu vou fazer é assim: os caras vão se levantar lá, eu vou pegar os tributos deles, fica tranquilo, eu vou mandar gente de tal lugar. Não, Deus não disse nada. Sabe por quê? Porque Deus estava chamando a uma experiência de fé. Subir montanhas, querido, é uma experiência de fé. Mas vamos ser honestos, nós queremos todas as respostas, nós queremos todos os recursos, nós queremos todas as saídas. Aí quem sabe a gente entra. Não é assim não. Deus nos convida para a montanha majestosa, para conhecer os caminhos que Ele vai fazer para você subi-la. Se você continuar lendo o texto, eu preciso terminar esse texto para você entender o que Deus faz. Olha só, versículo 9. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto,
ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, o Dario, o decretei, que seja plenamente executado. No terceiro dia de fevereiro ou março, no 6º ano do rei Dario, a obra é completada. Às vezes eu acho que Deus pode facilitar a nossa vida diante da montanha. A pessoa seria tão mais fácil Deus falar assim, ó, vai ser o próprio rei que vai pagar tudo, cara. Só que Deus não fala antes de você ir. Que coisa mais extraordinária. Eu quero terminar a última lição para mim, sabe qual é? É que quando nós entendemos que Deus nos envia para a montanha, se nós não desprezarmos os pequenos começos, nós vamos terminar celebrando alegremente a grandeza do seu poder. É isso que está no texto aqui. Olha o texto. Não despreze os pequenos começos. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esse texto pode ser uma referência ao texto de Esdras. Deixa eu explicar para você. Esdras capítulo 2. Se puder ir comigo para lá de novo. Olha só. Capítulo 3 diz assim. Versículo 11. Com louvor e ações de graças, Esdras 3:11. Cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Uma possível, deixa eu colocar dessa maneira, referência a essa passagem, de que quando o povo viu, alguns deles desprezaram aquele pequeno começo, era a comparação desse segundo templo com o primeiro. Só que o profundo dessa história é quando o próprio Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Terminando o capítulo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu. Ageu 2:6. A terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Entendendo essa palavra espiritualmente, deixa eu dizer para você. Haveria o dia, profeticamente, Zacarias é um dos livros mais messiânicos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dos profetas, em que o Senhor viria e nós seríamos o seu, fala comigo, templo. E que ele viria habitar não mais em pedras, ele viria habitar em nós. E que essa glória seria maior do que qualquer outra glória. Eu termino dizendo o seguinte, que quando entendemos que Deus nos envia para a montanha, e nós não desprezamos os pequenos começos, nós vamos terminar alegremente dando glórias a Deus, dizendo: isso é graça, isso é graça.
Foi pelo Senhor, foi pelo Senhor, foi pela força do Senhor, foi pelo poder do Senhor. Eu quero encorajar você que está aqui, a nós enquanto pessoas individualmente, mas a nós enquanto igrejas, que os nossos projetos enquanto igreja, quando nós subirmos as montanhas, nós terminemos e nós não venhamos a dizer foi o nosso braço forte, e nós não venhamos a declarar foi o nosso poder, a nossa habilidade. Não, foi a graça dele, foi o milagre dele, foi a força dele, foi o poder dele. Sempre foi. Há 87 anos desta igreja, nós só estamos aqui por causa da graça dele, do poder dele, da força dele. Se eu estou vivo e se você está, se nós temos subido montanhas, descido para vales, subido de novo, descido vales, subindo montanhas, e nós não paramos no meio delas, é graça. Talvez você chegou aqui dizendo, não, isso foi força do meu braço, Teste, não foi graça. Não. Foi graça de Deus. Talvez você ainda não discerna isso. Foi favor de Deus. O texto termina dizendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É o que diz o final do versículo 10 desse texto. Gosto de pensar que esse texto quer dizer que o Senhor não apenas tem o controle de todas as coisas, os seus olhos veem o que está à direita, à esquerda, à frente, atrás, mas que Ele é favorável. Preste atenção, que Ele é favorável para com aqueles que decidem colocar a sua fé nele. Chamado de Deus para mim e para vocês, a subida de uma montanha majestosa, e a superação dela é mais do que poder humano, é mais do que inteligência humana, é mais do que habilidade humana. A obra é resultado do transbordar do Espírito Santo, que ultrapassa os limites humanos e nos supre de forma ilimitada. Eu não sei se você percebeu que no início, quando lemos a primeira parte de Zacarias, diz que havia na parte superior do candelabro. Eu quero voltar para lá. Pode soltar para mim o versículo 1 e 2, por favor. Quando ele vê um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior daquele candelabro, 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Quantos aqui já usaram aquelas lamparinas com azeite? Levanta a mão. Ou lá na casa da avó, do vô, já viram isso, né? Alguém tem que ficar enchendo, não tem que ficar enchendo aquilo? Não tem que ficar enchendo? Tem que ficar enchendo. Esse texto fala que não havia nada que enchia aquilo. Um milagre está acontecendo aqui. Olha só que coisa linda está acontecendo aqui. Há 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e à esquerda. A tradução, quer dizer, a interpretação do texto vai dizer que representam os 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos. Possivelmente seja Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Mas veja bem, eles não estão fazendo nenhum movimento para encher aquilo. Observe bem, estude o texto, eles não fazem movimento. Na verdade, eles serão os veículos de Deus para levar esse azeite, essa unção, essa graça. Mas o que esse texto significa é que o próprio Deus está enchendo aquilo. E o azeite está descendo de forma ilimitada
sobre aquelas lamparinas e está escorrendo azeite. Aqui há uma espécie de suprimento ilimitado que transborda, que nunca falta. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para mim é o seguinte: é que o ato de eu colocar a fé, a minha confiança em Deus, é o ato de eu ser transbordado pela unção do Espírito Santo, por um Deus que vai derramar do seu Espírito sobre a minha vida, me capacitando de uma maneira ilimitada e transbordante, que nunca vai faltar, para que eu complete a missão que Deus me entregou. Duas maneiras de viver a vida, nós temos que fazer a escolha. Uma delas, na base da minha força humana e das minhas habilidades. A outra é, pega a tua força, inteligência, habilidades e fala assim: Senhor, eu consagro-as para que o Senhor derrame sobre mim muito mais do que aquilo que o Senhor já me entregou. A unção do teu Espírito, o poder do teu Espírito, a glória do teu Espírito sobre a minha vida, porque não é por força e nem por habilidades, mas é pelo Espírito do Senhor. Quantos aqui hoje querem enfrentar a sua montanha? No poder do Espírito Santo, fica em pé. No poder do Espírito Santo, fica em pé. Ele é o Deus das montanhas, Ele é o Deus dos vales. Nós vamos cantar uma música, e eu quero que nós declaremos essa música em fé diante das nossas montanhas. Você anotou no início qual é a sua montanha, né? Eu quero que você, ao cantar essa música, agora você comece a profetizar em fé, dizendo: Deus, eu estou entendendo que no poder do teu Espírito eu vou vencer a minha montanha. Mas eu queria que a igreja fechasse os olhos enquanto a introdução dessa música é feita. Feche os teus olhos. Eu quero orar por pessoas hoje que querem escalar a montanha da salvação hoje. A salvação é um ato de fé em Jesus que você mesmo não tem essa fé. É Ele quem produz em você. É pela graça. Mas você chegou aqui hoje e você está desejoso no seu coração de conhecer a Cristo, de ter um encontro com Ele, de poder saber quem Ele é, de conhecer esse Espírito de Deus. E tudo que você precisa fazer hoje aqui é poder reconhecer quem você é e quem Deus é. Nós somos pecadores, mas Deus nos ama e nos perdoa dos nossos pecados. E pelo sangue de Jesus Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus nesse lugar, você precisa apenas se arrepender dos seus pecados, mas reconhecer que o ato de Jesus na cruz é poderoso para perdoar você. E você hoje sai daqui dizendo: Deus, eu quero fazer de você o meu melhor amigo. Nada é melhor do que ter Jesus como seu amigo. Se você quer isso, faz uma oração com fé aí onde você está. Diga assim no seu coração: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga com fé isso: Deus, me arrependo dos meus pecados e hoje eu quero colocar a minha fé em Jesus. Eu quero receber o poder do teu Espírito na minha vida. E eu não quero mais escalar as minhas montanhas na minha força e na minha habilidade, mas eu quero escalar, Jesus, no poder do teu Espírito Santo. Diga para Jesus assim: eu te recebo, Jesus, de todo o meu coração, como o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém.